Olá, meus amigos e amigas. Como falei no vídeo anterior, neste vídeo nós vamos encerrar mais esta etapa na trilha da reencarnação. Estamos caminhando na trilha da reencarnação. Já abordamos 32 temas. Este será o nosso 33º tema. Neste vídeo eu vou relatar de maneira resumida a história verdadeira de reencarnação de duas mulheres. O primeiro deles é o caso de reencarnação de Shanti Devi. E o segundo é o caso de reencarnação de Anne Frank. Shanti Devi era uma menina inquieta, infeliz, introvertida. No seu 4º ano de vida, começou a mudar de comportamento. Passou a dizer palavras incompreensíveis e estranhas. Dizia que havia vivido antes na cidade de Mathura, na Índia, e lá se vestia de modo diferente. Eram trajes muito bonitos, que era uma pessoa importante, casada com um rico comerciante de tecidos, que pertencia à casta Chauban. Ela morava numa casa amarela. Os pais de Shanti ignoravam aquelas palavras da filha, considerando coisas sem sentido. Porém, ela sempre insistia dizendo: "Deixe-me ir para Mathura, eu sou de lá." Repetia essas palavras com frequência. E quando completou 9 anos de idade, seu tio-avô, um professor em Delhi, tomou conhecimento da estranha conversa da menina e lhe prometeu levá-la para Mathura se ela dissesse o nome de seu marido, o tal comerciante de tecido. Ela respondeu: "Se chama Pantui Kedarnath." O professor resolveu apurar e lá em Mathura encontrou o comerciante citado. Informou a ele o que se tratava. Revelou o que dizia a menina. A resposta surpreendente do comerciante foi taxativa. Tudo era verdadeiro. Em 4 de outubro de 1925, exatamente no ano em que Shanti Devi nasceu, a mulher de Kedar morreu de parto, depois de dar à luz a um lindo menino. O comerciante morava nesta época numa casa de cor amarela. Tudo batia com o que afirmou e que falava a menina, e que ele realmente pertencia à casta de Chauban. Kedar se interessou pelo caso e mandou seu primo, que morava em Delhi, visitar os pais de Shanti. O primo levou algumas pessoas como testemunha e foi de surpresa, sem que Shanti soubesse da inesperada visita. No entanto, ao ver a presença do primo do comerciante, ela veio ao seu encontro exclamando: "Este é o primo mais novo do meu marido", e citou diversas particularidades e segredos que convenceram o visitante. Ele disse: "Esta menina realmente é a esposa de Kedar. Sabe muita coisa." Então, diante do exposto, o próprio Kedar resolveu ir ao encontro desta menina em Delhi e levou consigo seu filho de 10 anos de idade. O encontro foi um acontecimento muito emocionante. Aquele senhor de meia idade e uma criança que não conhecia. Ambos choraram de tanta emoção. Kedar conversava com ela como se estivesse reencontrado sua esposa falecida. Eles revelaram coisas e fatos de suas intimidades, há muito tempo passados, relembrando momentos felizes que somente eles sabiam. As testemunhas ficaram atônitas, e Shanti descrevia
com minúcias de detalhes a cidade de Mathura, demonstrando total conhecimento de causa. Kedar afirmou convicto: encontrei Shantidevi, minha esposa, ela vive hoje como Shanti. Oh meu pai, oh meu Deus, que prodígio! Emocionante também foi o encontro dela com o filho de Kedar. Ela tinha somente 9 anos, mas dedicava um carinho comovente e maternal ao filho do Kedar, de 10 anos de idade, que somente mesmo uma mãe daria atenção a uma criança daquele modo. Shanti não quis mais ficar com seus pais, queria ir embora com Kedar. Shanti foi para Mathura em 24 de novembro de 1935 e lá reconheceu todos os caminhos e detalhes do lugar, mesmo sem jamais ter ido lá. Reconheceu nomes de mais de 50 parentes e amigos do seu antigo marido, sogro, irmãos e primo. Este fato assombrou o mundo hindu e depois centenas de cientistas e jornalistas viajaram para documentar este caso. Que caso impressionante essa história de Shantidevi, não é mesmo? Este caso é verdadeiro, correu o mundo e ainda hoje é manchete nos jornais. Este caso de Shantidevi realmente assombra e deixa perplexo até os céticos. Agora, como seria possível uma pessoa conhecer um lugar sem jamais ter ido lá na vida presente e conhecer pessoas que nunca viu na vida presente, mas quando vê a primeira vez, sabe o nome delas, sabe quem elas são, sabe de segredos, conhece fatos até esquecido por essas pessoas e relembrado por elas? Alguém ainda duvida da reencarnação depois de fato tão comprobatório? Veja agora o caso de Anne Frank, outro caso que assustou, no bom sentido, o mundo, assombrou o mundo. A reencarnação de Anne Frank, aquela judia que foi morta pelos nazistas, que escreveu um diário. Preste bem atenção nessa história, no resumo dessa história fantástica. Outro caso que abalou a Europa e o mundo no ano de 1973, a poetisa holandesa judia Anne Frank teria reencarnado em Barbro Karle, uma escritora sueca. O caso Anne Frank ocorreu quando Barbro Karle, aos 2 anos de idade, surpreendeu seus pais ao afirmar que viveu Anne Frank em vida passada. Mas seria mesmo Barbro Karle a reencarnação de Anne Frank? Na verdade, os pais de Barbro Karle lutaram bastante na tentativa de afastar este pensamento supostamente estranho da filha, mas todas as tentativas resultaram em fracasso. Quando completou 10 anos de idade, a família viajou para Amsterdã e a menina era a primeira vez que iria àquela cidade. Todavia, conhecia com riqueza de detalhes como quem de fato morava lá há bastante tempo, pois conhecia o caminho da casa de Anne Frank, sabia com quem fazia aquele percurso diariamente, conhecia muitos detalhes da cidade, como quem realmente já estivesse morado lá. Seus pais, que não criam em reencarnação, acabaram se convencendo de que realmente Barbro Karle, sua filha, era a reencarnação de Anne Frank. É isso aí. Eis 2 histórias fantásticas e verdadeiras que não deixa dúvida da veracidade da reencarnação.
Reforço a pergunta: como pode alguém conhecer detalhes de uma cidade, conhecer pessoas, sem que jamais esteve lá? Barbon Carly tinha apenas 10 anos de idade quando foi a Amsterdã. E chegando lá, ela não tinha dúvida, conhecia todos os caminhos, conhecia detalhes da cidade, conhecia pessoas que foram ligadas a Anne Frank, sabia o caminho que levava à casa dela, de Anne Frank. Alguém ainda duvida que este caso não seja uma prova da reencarnação? É isso aí. E assim terminamos esta etapa na trilha da reencarnação. Estas duas histórias fantásticas e verdadeiras, muito conhecidas da humanidade. Os próximos passos na trilha da reencarnação serão cada vez mais interessantes. Fique ligado, veremos aqui ainda os fundamentos da reencarnação, as objeções em relação à reencarnação, os tipos de céticos em relação à reencarnação, a posição das religiões, as que foram reencarnacionistas, mas deixaram de ser, as que são reencarnacionistas. Enfim, veremos ainda diversos temas interessantíssimos até nós chegarmos ao final da trilha. Foi apenas um pequeno estudo, mas já temos 33 vídeos. É isso aí. Por aqui terminamos. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.